Saúde, amada igreja, com paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé e estaremos orando. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade mais uma vez na Tua casa. Senhor, abençoe os Teus servos que aqui têm chegado nesta noite. Abençoa aqueles que não podem, ó Deus, por motivo de enfermidade. Outros, o Senhor sabe o porquê. Ó querido Deus, Tu és o Deus que nesta noite pode repreender todo mal, toda enfermidade. Também és o Deus que pode encher-nos da Tua graça, do Teu Espírito Santo nesta noite. Amado Jesus, abençoe o trabalho nesta noite de uma forma maravilhosa e assim nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Fazemos o sugerido da lição de hoje. O primeiro é o 125, o segundo 305 e o terceiro 516. Vamos substituir o 125 pelo 200 em nome de Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Glorificado é o nome do Senhor. 305 é o hino segundo o sugerido da lição. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com
todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber talvez como galardão. Leva o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber talvez como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber talvez como galardão. Glorificado seja Jesus. Substituímos o 516 pelo 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma.
Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e nesta noite nós já temos louvado o nome de Jesus com 3 hinos, o hino sugerido e substituído, e nós louvamos o nome dele, né? Nós estamos nesta noite diante da lição de número 11, do dia 15 de junho de 2025, que será amanhã, que tem por título, irmãos, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. É o título da nossa lição nesta noite. Glória seja dada ao Senhor. E o textuário nos diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. E a verdade prática nos diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Convido a igreja para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 3, depois versículos de 11 a 17. Glória a Deus. Todos estão repetindo, né? Vamos ler em nome de Jesus. O primeiro, o segundo e assim a seguir. Versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto me deste. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu,
senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si. Deu-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Toda a igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Pai, precisa de oração. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, mais uma vez gratos aqui, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, diante desta lição maravilhosa. Pai querido, abençoa cada um de nós que vamos ouvir a tua palavra nesta noite, ó Deus, que possamos transformar o nosso coração. Também abençoa aqueles que ó Deus, vai ensinar, dirigido pelo teu Espírito Santo. E por tudo, Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus e amém. Pode sentar. Também já estaremos orando pelas contribuições de casa do Senhor Jesus. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, abençoa nesta noite, Senhor, teus servos que estão aqui, abençoa aqueles que nesta noite podem contribuir na tua obra. Também aqueles que não podem, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Ó Deus, abençoa também o teu servo, que nesta noite vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar Jesus. O hino 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando no véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Do mal bramido, da brisa um lagoa, da ave o capítulo de doce amor. Me falam sentido acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a cena gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O trabalho continua com o presbítero Daniel nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar para o nosso irmão Gilberto, a continuidade desta noite, mais uma escola bíblica, a lição de número 11, né? Estamos quase terminando esse segundo trimestre. A lição número 11, que é a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Da mesma forma, eu quero saudar os internautas que estão em casa assistindo pelo canal do YouTube do nosso irmão Alex Serafim, também pelo Instagram, né? Curta, comente, compartilhe essa publicação, passe para os seus amigos, para os seus familiares, assiste em casa,
Você pode evangelizar através das redes sociais, levando a palavra de Deus para muitos lugares. E que Deus venha abençoar você e sua família e você ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Meus irmãos, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos está baseada no Evangelho de João, capítulo 17. Né? E aqui nosso irmão Gilberto já leu o textuário, a verdade prática. E uma das coisas que me chamou aqui a atenção no textuário é quando Jesus disse: e a vida eterna é esta. Jesus começa falando aqui do que é a vida eterna. Aí ele diz: a vida eterna é esta. Qual? Que vida eterna é esta? Que conheça a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vamos entender pelas palavras de Jesus, irmão, que só tem a vida eterna quem conhece Deus e o Senhor Jesus. Não tem outra forma de ter a vida eterna e se salvar. Pode ser da religião que for. Pode ser até crente. Você sabe que tem crente que não conhece Jesus? Estão na igreja, levanta a mão, mas não vive o Evangelho. Então não conhece Jesus. Faz parte da igreja, mas não conhece Jesus. Veja, e aqui, quando fala de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, fala de experiência pessoal. Todo mundo tem ou teve a sua experiência pessoal com Deus. Mas eu quero chamar a atenção que essa experiência pessoal, irmão Gilberto, tem que ser pessoal, mas tem que ser bíblica também. Porque tem pessoas que têm experiência pessoal assim: olha, eu vi Jesus. Apareceu para mim no pé da minha cama, mandou eu fazer isso, fazer aquilo, mandou, aí diz um monte de coisa errada. Então não foi Jesus. Se for uma experiência pessoal, mas não foi dentro da Bíblia, não foi Jesus. Ah, Deus me apareceu, mandou fazer tanto sacrifício, mandou fazer essa simpatia aqui, então não foi Deus. Tem que ser uma experiência pessoal, mas bíblica, dentro da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo disse assim, ó: se um anjo do céu, você vê o anjo do céu apareceu na sua frente, você tem uma revelação, teve um sonho, teve uma visão, e o anjo do céu anunciar um evangelho diferente do que Jesus falou e do que está escrito na Bíblia, aí o apóstolo fala assim: seja maldição, seja condenado, seja anátema. Então essa experiência, da gente ter experiência com Deus, da gente ter experiência com Jesus, tem que ser bíblica. Lembra que uma vez o rei Saul, eu estou lendo a história de Saul, e o rei Saul queria falar com o profeta Samuel. Queria que Deus falasse com ele. Só que Deus não respondia nem com o sonho, nem com o profeta. Deus se calou com o profeta Saul. Aí, o que foi que Saul fez? Foi consultar uma feiticeira, para a feiticeira invocar o espírito de Samuel para falar com ele. Eu queria uma experiência pessoal, mas não era bíblica, era condenada. Porque Deus disse que não podia praticar feitiçaria, nem consultar espírito adivinhos. E aí, a feiticeira invocou lá um espírito. Olha, a feiticeira invocou um espírito que subiu da terra. E esse espírito é em forma de um ancião. Aí Saul entendeu. Saul entendeu que era Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel, porque não era não. Era um capeta mesmo. E aí entendeu, quer dizer, Saul, no entendimento dele, na experiência dele, achou que era Deus, mas era Satanás mesmo. Era o demônio em forma do profeta para enganar ele. Viu? Então veja, essa experiência tem que ser pessoal, é sua. Eu vi, eu senti, eu acreditei. Tem respaldo na Bíblia, é bíblico, então temos que analisar isso aí. Verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Nós vamos entender, meus irmãos, que Jesus nessa oração orou por ele mesmo, Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou pela a igreja futura.
Quem é a igreja futura? Somos nós. Foram todos aqueles que começaram na igreja primitiva. Nós vamos aprender que Jesus disse assim, ó, eu não oro só por estes. A minha oração que se estende àqueles que aceitarão a pregação. Então veja, ele já orava por nós. Nós somos o futuro da oração de Jesus. Então essa oração era a oração presente e também a oração futurista. Você sabe que nós não oramos pelo passado. Alguém aqui ora pelo passado? Eu mesmo oro pelo passado. Eu oro pelo presente e oro pelo futuro. Da mesma forma, Jesus orou pelo presente e orou pelo futuro. A introdução, leia comigo. Comentário e introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é muito importante, é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Veja, meus irmãos, um dos propósitos aqui de nós analisarmos a oração de Jesus, se eu perguntasse assim para os irmãos, eu vou depois pesquisar, nesse momento eu não tenho a resposta. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quantas orações de Jesus tem na Bíblia? Alguém aqui sabe? Eu também, no momento, eu não sei. Eu vou pesquisar, viu? Eu vou pesquisar. Quantas orações de Jesus? Tem várias, né? Jesus orou pelo pão, orou pelo vinho, orou pela multiplicação dos pão, orou lá no Getsemane, orou diante do sepulcro de Lázaro. Ele orou em várias oportunidades. Então tem várias orações registradas na Bíblia. No momento eu não sei o nome. Agora eu pergunto, na vida pessoal de Jesus, quantas orações Jesus fez? Muitas. Ele orava todo dia. E ele passava noites em claro. Em claro não, mas a gente tem que ter energia elétrica, né? Passava a noite em oração. Passava noites inteiras em oração. Então Jesus foi um homem de oração. Mas, aqui no capítulo 17, é relatado a maior oração que Jesus fez. É a oração de vários versículos, né? Então, nós vamos analisar esta oração. E um dos propósitos dessa oração, e nós entendemos, é que é para promover a unidade e o Evangelho de Jesus no reino. Primeiramente, Jesus queria, vamos aprender daqui a pouco, Jesus queria que o povo de Deus fosse unido. Não é somente reunido. Vou dar um exemplo aqui. Tem um jogo de futebol. Deixa eu ver aqui uma torcida bem rival, que o povo fala muito aí. Vamos lá, Flamengo e Vasco. Aí tem o jogo do Flamengo e tem o jogo do Vasco. Eles estão reunidos no estádio, mas estão unidos? Não. É só junto, né, meu Gilberto? Estão só reunidos no estádio, mas não estão unidos. É dividido. Um torce por um torce por outro. Quando o time perde, o outro quer matar uns outros, né? Então, existe a reunião, mas não existe a união. Jesus queria que os discípulos e a igreja fosse reunida, mas também unida. Isso quer dizer, não estar somente no mesmo ambiente, mas dividir os mesmos sentimentos e os mesmos propósitos. Porque sem unidade não há crescimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente, as famílias eram grandes. E quando as famílias eram grandes, essas famílias eram bem estabilizadas, ricas. Sabe por quê? Porque os filhos tudo iam trabalhar. Um ia para o roçado, outro ia tirar o leite, outro ia amarrar as vacas, outro ia botar água. Aí daqui a pouco o gado crescia, botava o roçadão, criava galinha, e plantava, e comprava terra. Porque todo mundo trabalhava. Hoje, sinal de família grande é sinal de pobreza. Porque ninguém quer trabalhar. Não querem trabalhar. Porque quando tem um aposentado é um monte em cima. Quando tem um Bolsa Família, ninguém quer trabalhar um dia de serviço. Então acontece isso. E veja, a unidade faz atrás da prosperidade. É como aquele ditado que diz assim: a união faz a força.
A união faz a força. Olha, vamos uma comparação. Vai eu, o irmão Gilberto, o irmão Valdir e as 3 irmãs aqui no carro. Aí o carro dá o prego. Aí eu desço para empurrar e fica o irmão Gilberto, o irmão Valdir e as irmãs sentadas no banco. Eu não consegui empurrar o carro, sabe? Tem pelo menos um descendo e deixar só as mulheres sentadas, né? Aí o irmão Gilberto descendo, o irmão Valdir descendo, nós 3 conseguimos empurrar o carro. Porque a união de nós 3 juntou em mais força. E se as irmãs não, vamos ficar aqui dentro, vamos empurrar também. Melhor ainda, porque fica mais maneiro. Então, é o. Não, estava vendo desenho ajudar. Não. Nós desce, vai vir com Mas primeiro, uma boa parte, descendo já ajudava, porque diminuiu o peso. Uma ideia boa, Ivaldo. Veja, o fato de descer já ajudaria. Veja, um pensamento ajudou. Então veja, a união faz a força. A igreja de Cristo, ela é unida, ela cresce. Ela é unida, ela prospera. Vamos para o primeiro tópico, a oração de Jesus e sua glorificação. O 1 do 1 diz, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor, documentadas no Evangelho, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus. Capítulo 17, 1 ao 26. No início de João 17, 1 está escrito, Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente em João 16. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que compartilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória. A oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, do versículo 1 ao 8. Ele intercedeu pelos seus discípulos, do versículo 9 ao 19. E também fez uma oração pela igreja futura, que é do capítulo 17, versículo 20 ao 26. Então, a oração de Jesus é dividida em 3 etapas. Oração por si mesmo, intercessão pelos discípulos e oração pela igreja futura. Mas, aqui a questão do primeiro tópico é, quando foi feita essa oração? Esta oração foi feita naquela noite da Santa Ceia. Jesus se reuniu com os seus discípulos na quinta-feira. Era uma quinta-feira, da quarta para a quinta. Jesus se juntou com seus discípulos para partilhar a ceia. A Páscoa, não a ceia, a Páscoa. Os discípulos disseram assim, onde quer que tu preparemos a Páscoa? Então, na quinta-feira, Jesus se juntou com seus discípulos em um cenáculo. Os não lembram, né? Que ele mandou, siga um homem na cidade que está levando um cântaro. Aonde ele entrar, diga ao Senhor da casa, onde está o cenáculo em que prepararemos a ceia para o Senhor, para ser com meu discípulo, na Páscoa. E aí ele mostrará um cenáculo mobiliado. Nesse cenáculo mobiliado, o que é o cenáculo? Era tipo o primeiro andar. O cenáculo era tipo o primeiro andar. Havia a casa. E em cima da casa, em cima, eles faziam uma cobertura, como o primeiro andar, e lá eles faziam tipo reuniões de oração, de festa, de casamento, essas coisas. E aí, Jesus foi para esse cenáculo mobilado já, com mesa, com cadeira, com os utensílios normais. E aí Jesus fez a Páscoa. Durante essa Páscoa, enquanto preparava, enquanto começava a hora de comer, Jesus foi dar instrução aos seus discípulos. Até uma certa hora da noite, Jesus deu instrução para os seus discípulos. E essa instrução, se nós olharmos do capítulo 13, praticamente, acredita-se que do capítulo 13 até o capítulo 17 aqui, ocorreu tudo naquela mesma noite de quinta-feira, certo? Antes de ele partir o pão e o vinho. Então, quando aconteceu? Um dia antes da Páscoa, um dia antes da sexta-feira.
Porque na sexta-feira ele foi preso na quinta de noite, Jesus foi preso na quinta de noite e foi crucificado na sexta-feira pela manhã. Então veja, foi lá que aconteceu esta oração. A oração, Jesus estava perto da hora da Páscoa, da hora da ceia, e aí aconteceu essa oração com os seus discípulos. Vamos para o 2 do 1. A oração de Jesus pela sua glorificação. A oração de Jesus pela sua glorificação é a primeira parte da oração, que está de João, capítulo 17. Pela sua glorificação, é João capítulo 17, 1 a 1. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Surge a pergunta. Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então veja, Jesus aqui ora pela sua glorificação. A Bíblia diz, quando Jesus falando da sua morte, ele diz assim: quando o Filho do Homem foi erguido da terra, ou levantado da terra, falava da cruz, seria conhecido por todos, ou seria conhecido pelo mundo inteiro. Veja, meus irmãos, olha, Jesus, o nome de Jesus, é o nome mais conhecido em todo o planeta Terra. Vamos dizer que tem 5 bilhões de cristãos, mais ou menos, no mundo, 4 bilhões de cristãos. Os outros 3 bilhões não são cristãos. Mas o nome de Jesus é comentado entre eles. É o nome mais conhecido, é o nome mais falado, é o nome mais invocado. E quando Jesus estava para morrer, se nós olharmos, quando Jesus pergunta assim, diz assim: glorifica a mim para que eu glorifique a tu, te glorifique. Veja, o que seria essa glorificação? Seria, irmãos, o plano de Deus dar certo. Se o plano de Deus desse errado, teria alguma glorificação? Quando alguém faz um projeto, quando alguém conta uma vantagem, e esse projeto ou essa vantagem não acontece, o camarada não passa vergonha. Ei, fulano contou vantagem, aí no que deu, passou vergonha. Então veja, Deus tinha um plano, chamado plano da redenção, que está escrito lá em Isaías capítulo 53. Deus tinha um plano da redenção. Este plano começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando ele disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O plano revelado ali. Embora que o plano já existia. Como os irmãos sabem que há um versículo bíblico que diz que o Cordeiro de Deus que foi morto, o Cordeiro de Deus que foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Espera aí. Jesus morreu antes do mundo ser criado. Era um plano. Deus já tinha um plano traçado. Deus, na sua onisciência, ele não planejou a queda do homem, mas ele planejou a criação do homem. E ele sabia que o homem faria as coisas erradas. Então, ele já providenciou o remédio antes de surgir a doença. Aqui no mundo não. Quando surgiu a doença, aí é que eles vão... Veja aí, apareceu o Covid, aí não tinha vacina. Aí foi aquela correria para fazer a vacina do Covid, né?
Passou bem 6 meses ou 1 ano para fazer a vacina do Covid. Depois que aparece a doença, é que os homens providenciam o remédio. Deus não. Deus providenciou o remédio para o pecado antes do pecado existir. Então, ele já tinha um plano preparado, que era o plano da redenção. Quando Jesus disse assim, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, Jesus quer dizer, me ajude, me dê graça, não me desampare, para que o nosso plano dê certo. Porque eu conseguindo, o plano vai dar certo, e aí a glória será minha e a glória será vossa. Então veja, era essa glorificação que Jesus queria. Não uma glória de, vamos dizer assim, uma glória de se autogloriar-se, mas para que, quando a morte na cruz fosse consumada, aí como ele diz, a todos atrairei a mim. Vamos lá para o 3:1. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia trazer tal pedido por essa glorificação. Fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Esta declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados, recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, a oração de Jesus pela sua glorificação era que o Pai glorificasse a Ele com a mesma glória que Ele tinha antes do mundo existir. Veja, irmão, Jesus tinha a glória lá no céu. Ele vivia com Deus, ele estava com Deus, ele coabitava juntamente com Deus. Lá em Filipenses capítulo 6, na verdade é Filipenses a partir do capítulo 4, fala de quando Jesus se rebaixa, quando diz assim que ele se despiu, ele se despojou dos seus poderes, ele se despojou da sua posição de Deus, né? Assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhando-se a si mesmo até a forma de homem, tomando a forma de homem e sendo fiel até a morte e morte de cruz. O que quer dizer isso? Veja, para Jesus vir à terra, ele teve que deixar a forma de Deus para assumir a forma de homem. Porque veja, se Jesus viesse na forma de Deus para a terra, nós não seríamos salvos. Por quê? Porque um inocente humano, veja, era um homem que tinha que morrer na cruz. Jesus não podia morrer na cruz como Deus, ele podia matar ele. Jesus não podia morrer na cruz como Deus, porque ele não teria sangue humano. E um sangue humano inocente precisaria ser derramado. Então, por isso que Jesus, ele se despojou. É como diz lá no Salmo, um dos Salmos, assim, ele tirou as suas vestes celestiais. Ou é como se ele tivesse uma capa, uma comparação, viu? É só uma comparação. É como se ele tivesse uma capa real. Então ele estava com aquela capa real, e quando ele tira aquela capa, ele deixa de ser rei, e agora ele é servo. Foi isso que Jesus fez. Ele se despiu da sua glória. Ele se desrevestiu da sua glória e veio ao mundo como homem. Aí nessa oração,
Ele está dizendo assim, é como que ele está dizendo assim, Pai, eu quero aquela capa de volta. Aquela veste de glória, aquela veste que eu tirei, que despojou da minha glória, quero que o Senhor me conceda de volta. Por isso que a oração dele foi assim, ó, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo. Veja, aquela posição que Jesus tinha e deixou no céu, ele estava dizendo, eu vou sofrer aqui na terra, eu vou enfrentar a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou recuperar a glória que eu tinha. Lembra que quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, o que ele diz? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Naquele momento que Jesus ressuscita agora como Deus, a glória que ele tinha lá no céu, lá com Deus, a posição que ele tinha, volta para ele. Volta para ele. E aí, meus irmãos, ele volta à posição que ele tinha com Deus. Ele recebe de volta a sua glória, ele recebe de volta o seu poder, que estava limitado por cada posição humana, do corpo humano, e aí ele já não pode mais ser morto, já não pode ser mais crucificado, já não pode ser mais preso, já não pode ser mais humilhado. Veja, o que o homem disser, o homem aqui na terra pode dizer o que quiser contra Jesus, não atinge ele. Atinge a igreja, atinge eu, atinge você, pode machucar eu, pode machucar você, mas não atinge Jesus, porque ele está numa posição muito elevada, muito acima de todo principado e potestade. Vamos agora para o tópico 2, nós temos que se acabando. A oração de Jesus pelos discípulos. Veja, no primeiro tópico, foi a oração de Jesus pela sua glorificação. Ele conseguiu, a oração de Jesus foi respondida, irmão? Foi. Deus foi com ele até o fim. O ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Por quê? Veja, irmão, Jesus estava morto. Então Deus, como Pai, o ressuscitou dos mortos, porque ele provou a morte dele. Jesus provou a morte, mas Deus o trouxe de volta e devolveu o poder e a glória para ele. Agora vamos ver a oração de Jesus pelos discípulos. O tópico 2. O 1 do 2 diz: intercessão pela proteção do discípulo. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos pela unidade entre eles, uma vez que seria os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a Ele. Aí a oração de Jesus diz: eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Dá um versículo aí para os irmãos, no nome aí para trás. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Veja, Jesus intercede pela proteção dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, nós vamos ver aqui, como diz o autor, os discípulos de Jesus iriam substituir o próprio Jesus. Jesus iria para o céu e agora os apóstolos iam seguir com o ministério de Jesus. Por isso que a Bíblia diz lá em João, é João mesmo. Enquanto os irmãos procuram aí Apocalipse capítulo 5, versículo 9, eu vou ler aqui o versículo aqui no final de João para endossar o que eu estou dizendo aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, os irmãos vão procurar. E eu vou só citar aqui de João.
pode ler. E cantaram um novo canto, dizendo: Digno é Espírito mal livre e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Amém. Veja, a oração de Jesus foi assim: homens que do mundo tu me deste. Homens, almas que estavam no mundo das trevas. Mas essas almas que eram de Deus. Nós não podemos afirmar, irmão, pela Bíblia, que todo mundo é filho de Deus. Mas podemos afirmar que todos são criaturas de Deus. Certo? Olha, não caiamos nessa história de dizer todos somos irmãos. Somos não. Porque existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque se nós fôssemos irmãos, todo mundo era filho de Deus ou todo mundo era filho do diabo. Para ser irmão, né? Só tem dois, né? Então veja, todo mundo é criatura. E essas almas pertencem a Deus. Pode estar no mundo, pode estar nas trevas, ou até mesmo ser condenada às trevas eternas. Mas esta alma pertence a Deus. Agora, o homem é quem faz a escolha, é quem quer passar a eternidade. Mas foi Deus que criou, certo? Então, essas almas eram de Deus. Aí essas almas se perderam quando? Essas almas, essas criaturas, se perderam no pecado de Adão e Eva. No pecado de Adão, essas almas se perderam e foram vendidas para Satanás. Sem saber, Adão vendeu, pela sua desobediência, a humanidade inteira. Ele vendeu para Satanás as almas pela sua desobediência. Vendido só no pecado, a Bíblia diz. E aí o que foi que Deus fez? Deus mandou Jesus para comprar as almas de volta. Ó, as almas são minhas, mas está na mão do inimigo. Está no mundo das trevas. Eu vou mandar você lá, meu filho, para você comprar aquelas almas de volta. E aí Jesus veio para pagar o preço. Qual foi o preço? Não foi com ouro, não foi com prata que foram comprados, mas com sangue precioso do Filho de Deus. Então, Jesus paga o preço com o sangue dele. E aí, como nosso irmão Gilberto leu, Apocalipse 5 e 9, com teu sangue compraste os homens para Deus. Aí Deus disse assim, ó, Jesus, eu estou te dando essas almas tudinho. Ele disse assim, ó, que do mundo tu me deste. Diz assim a oração, esses homens que do mundo tu me deste. Jesus, Deus disse assim, ó, eu dou tudinho para você, se você tiver coragem de ir lá buscar. Sabe quando alguém diz assim, ó, fulano, eu te dou. Se tu tiver coragem de ir lá pegar, tu tem coragem de ir lá buscar, eu te dou. Então, Deus disse assim para Jesus, uma comparação. Então lá no mundo, vai lá buscar. É seu. Eu estou dando as almas que são minhas para você. Vá lá pegar. E Jesus foi lá e pegou. E quando Jesus pegou, acabou comprando aquelas almas de volta para Deus. Então, é essa oração que Jesus quis dizer. Homens que é do mundo, tu me deste. Era teu e tu me deste também. Veja só, esses homens que eu falei, que, como disse aqui o autor, eles iam representar Jesus. Eu achei o versículo aqui. João capítulo 21 e o versículo 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus fez muitos milagres. E diz aqui o autor que se fosse escrito todos, relatados, nem os livros do mundo inteiro poderia conter. Aí alguém disse, isso é conversa. Não, é verdade. Porque o autor está escrevendo sobre a época dele. Hoje caberia os milagres de Jesus no livro. Porque hoje os livros são desse tamanho, né? Olha o tamanho da Bíblia.
E tem Bíblia que cabe no bolso. Você sabia que tem Bíblia desse tamanho que cabe no bolso? Então hoje caberia. Mas antigamente, irmão, o livro era grande. Uma Bíblia dessa, para ser escrita, enchia essa igreja todinha de folha. Então, era a expressão que ele quis dizer. Olha, os milagres de Jesus foram tantos que não tinha livro que coubesse. Que eram grandes demais, as letras bem grandes e as escritas bem grandes. Então ele quer dizer que pela quantidade, não que não caberia no mundo inteiro, mas porque não tinha livro disponível para tudo. Poucas pessoas sabiam escrever, poucas pessoas sabiam ler e era muito caro fazer um livro. Antigamente era feito em couro de camelo ou de papiro, um material que era muito caro de fabricar. Então veja, mas todos esses milagres que estão escritos na Bíblia e todos os milagres que não estão escritos na Bíblia foram feitos na presença dos apóstolos. Por que Jesus fez o milagre na presença dos apóstolos? Porque uma coisa, irmão, é uma coisa contada. Outra coisa é quando você vive a história. Alguém te contar, você tem um entendimento. Você ver, você tem outro entendimento. Olha, fulano, ó, Gilberto, irmão Alex disse assim com tudo. Aí ele não entende a maneira, como é que foi, mas outra pessoa, não, que nada, Alex estava brincando, tá vendo? Já mudou o sentido. Eu vou dizer que Alex estava falando mal de Gilberto, aí ele pode até ficar sem entender. Mas Alex, não, é uma brincadeira. Já mudou o sentido. Então, veja, uma coisa é a gente escutar de alguém, outra coisa é a gente escutar da pessoa mesmo ou ver acontecer. Então, o que é que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus operou muitos milagres na frente dos seus apóstolos. Por quê? Porque Jesus queria que os apóstolos fizessem do jeito que ele fazia. E que quando ele fosse para o céu, quando Jesus voltasse para o céu, os apóstolos dessem continuidade ao ministério dele. Por isso que Jesus intercedeu pela vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, porque Jesus queria que eles prosseguissem o trabalho da missão de evangelização. Vamos para o 2:2. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder do dia do Pentecostes, permitindo assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Veja, nesta oração de Jesus pelos seus discípulos, Jesus pedia, presta atenção no que eu vou dizer, Jesus pedia que Deus cuidasse e protegesse aqueles que guardaram a sua palavra. Veja, Jesus disse, e guardaram, olha, deles a tua mensagem, falei da tua vontade, e eles guardaram a tua palavra. Então tem aqueles que ouvem, tem aqueles que guardam e tem aqueles que praticam. 3 etapas: ouvir, guardar, praticar. A oração de Jesus era por todos elas, mas a oração de Jesus aqui era direcionada para aqueles que guardassem a sua palavra. Porque tem pessoas, meus irmãos e amigos, que querem ser abençoados por Deus sem guardar a palavra dele. Ah, Deus abençoa minha vida, Deus
abençoa meu casamento, Deus abençoa meu negócio, Deus me abençoa, mas não guarda a palavra. Então fica difícil. Deus é misericordioso, é. Irmão, deixa eu dizer, claro que Deus é bom, Ele faça o que Ele quiser com o que é dele. É dele, Ele pode dar quem quer. Mas se Deus abençoasse lá o ímpio lá fora, o ímpio, o pecador, o miserável, no vício, na profissão, no adultério, zombando do evangelho, e abençoasse ele, igual ele abençoou você, você não se sentiria injustiçado? Dizer, poxa, Deus abençoa fulano, do mesmo jeito que abençoa a mim, então não vale a pena ser. Há uma diferença, a Bíblia diz que há uma diferença entre o injusto e o injusto. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se ele quiser dar, tudo bem, é dele. Mas o compromisso maior dele é com aquele que guarda a sua palavra. Foi aqui a oração de Jesus. Eu dei-lhes, mostrei-lhes a tua vontade, dele a tua, deixa eu ver a expressão bem corretinha, é aqui o 14, deles a tua palavra, e o mundo não os odiou porque não são do mundo, assim como a do mundo não sou. Veja, Jesus deu a palavra e ele finaliza dizendo, e guardaram a tua palavra. A importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, a importância de nós guardarmos a palavra de Deus, e a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Eu lembro um ditado, eu já vi as pessoas mais idosas falar, que tem um ditado assim, antigamente, hoje não, mas antigamente as pessoas guardavam um pedaço de pau, achavam um pedaço de pau assim, eu vou guardar porque eu posso precisar fazer uma cunha do enxada. Quem ainda não fez isso aí? Achou um pedaço de ripa bom, acendiaram ele. Ixi, isso aqui dá uma cunha boa para o enxada. Eu vou guardar. Aí ele vai lá, tá limpando lá, a enxada diz aqui, só que eu tenho um pedaço bom lá em casa guardar, sabe? Olha, quem guarda tem. Não é assim? Não é um ditado antigo? Quem guarda tem? Não, quem guarda tem. Quem tudo que pega joga fora, uma comparação. Eu conheço pessoas que recebem o salário dele. Na primeira semana, estoura com carcaça, com amizade, estoura com porcaria, aí passa os outros 15 dias devendo, passa na poeira. Porque não guarda. Se guardasse, tinha. Eu recebo R$2.000. Na primeira semana eu gasto 1.000. Na segunda semana eu gasto 1.000. Vou passar 15 dias livres. O que é que eu vou fazer? Vou gastar 500 na primeira semana, 500 na segunda semana, outros 500 na terceira semana e vou guardar 500 para outra semana. Por quê? Quem guarda, tem. Do mesmo jeito que a palavra de Deus. Quem guarda, tem. Você ouve, mas não joga fora. Você ouve, mas não despreza. Você não ouve e deixa para lá. Você guarda. No momento que você precisar, você vai ter. No momento que você precisar, Deus vai te ajudar. Por quê? Tu guarda a palavra dele. Então está aqui o segredo. Jesus orava por aqueles que guardaram a palavra. A oração de Jesus, até hoje, ainda é válido para mim e para você que guarda a palavra dele. Agora fica difícil Deus abençoar aqueles que não guardam a sua palavra. Vamos lá, protegido do mundo. O 3:2. O versículo 14 afirma: deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui, Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo escreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho sob a influência do príncipe deste mundo. Veja só, olha, Jesus pediu
que o Pai protegesse os discípulos do mundo. Como disse o autor, não está falando da terra, não está falando das ruas, não está falando das cidades, não está falando das pessoas, está falando do sistema espiritual governado por Satanás. Eu achei interessante uma vez, uma certa testemunho do irmão, disse que o pastor ganhou um rapaz para Jesus. Aí eles vão fazer um teste com esse rapaz. Ele não pode dizer, e aí, como é que tá as coisas? Oxe, pastor, tá bem demais, as coisas tão boas para mim, eu tenho muitos amigos, ganho muito dinheiro, eu, em todo canto que eu chego, eu sou bem aceito. Aí o pastor disse, não tá bom ainda não. Aí passou um tempo, aí o irmão estava meio desconfiadinho assim na igreja. Mas o que foi, irmão? Ô pastor, a minha família não gosta de mim, meus amigos me abandonam, só tá bom para ser batizado. Porque o verdadeiro crente, irmão, ele é rejeitado em algum lugar. O camarada que é amigo de todo mundo, que anda em todo lugar, que senta em toda mesa, que entra em toda casa, que participa de toda conversa, ele é amigo do mundo, velho. Ele é amigo do mundo. Quem guarda a palavra de Deus em algum lugar, ele é rejeitado. Ou ele evita de frequentar determinado lugar. Eu estava num ambiente, não sabe que eu participo do poder público aqui, né? E aí, do serviço público. E aí eu estava num ambiente e fui chamado para dar uma palestra. E nesta palestra eu referi às pessoas, como eu falo mais na igreja do que nos lugares onde eu vou, aí eu falando, em vez de eu falar meus amigos, eu falei meus irmãos. Isso na reunião do serviço. O kikiki, o kikiki, e se cutucando. Veja, irmão, rejeitaram porque eu falei a palavra irmãos. Tá vendo como o crente é rejeitado? Eu digo, ó, tá vendo aí? As simples palavra de referência às pessoas como irmãos não cabe bem. Tem que chamar amigo, colega, mas irmão não, o ambiente não é para isso. Por quê? Porque infelizmente a igreja é rejeitada. É rejeitada. O camarada, ele chega num ambiente secular aí, ele pode ser o que for. Agora, quando assim, é um crente. Eu todo mundo assim. Por quê? É o sistema governado por Satanás que rejeita o crente. O sistema acaba expulsando você, rejeitando você. Então, veja, o verdadeiro crente, eu não estou dizendo, irmão, que devemos fazer inimizade, sair provocando, nem xingando ninguém, não. Mas o verdadeiro crente, ele não é aceito em todo ambiente. Ele tem os ambientes que ele anda, ele tem os ambientes que ele participa, e ele tem os ambientes que ele deve escolher de frequentar. Vamos para o 3, também encerrar, falta 10 minutos só. A oração de Jesus pelos que viria a crer. Veja, agora nós vamos falar da terceira parte da oração de Jesus para o futuro. Jesus orou por ele, pela sua missão, pela sua glorificação. Depois Jesus orou pelos seus discípulos. E agora essa terceira parte da oração, Jesus está orando pelo futuro, pelas pessoas que haveriam de crer. Quem haveria de crer? Na primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que se converteram quase 3.000 almas. Jesus já estava orando por esses almas. Aqueles que haverão de crer pela palavra, ou pelo Evangelho. Vamos lá, oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe em Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Meus irmãos, eu estava meditando sobre essa oração de Jesus e eu coloquei aqui uma frase aqui para não me esquecer na minha
na minha revista. A igreja em nós. Existe uma diferença de eu na igreja e a igreja em mim. Eu vou dizer por que existe uma diferença. Eu na igreja, eu participo da igreja. Eu congrego na igreja. É diferente da igreja em mim. Porque às vezes tem pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho não. Tem pessoas que estão na igreja, mas não concordam com nada da igreja. Tem pessoas que estão na igreja, ouvindo a palavra, enquanto está falando de bênção, de projeto, de isso, daquilo, ele está bem. Agora fala de santificação e cobrança que ele se revela. Ele está na igreja, mas a igreja não está nele. A oração de Jesus era que houvesse uma harmonia espiritual. Olha, tem um ditado que diz assim: a grama do outro é sempre mais verde do que a sua. Tem um ditado assim. Quando a gente não participa de determinada igreja, quando a gente não participa de uma determinada denominação, a gente diz assim: eita, a igreja de fulano é melhor do que a minha. Mas não é pra você ver. Conviva, entre, participe. Olha, irmão, toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade. Toda família tem o seu dilema, toda família tem o seu dilema. Ah, eu queria ser da família de fulano. A família de fulano é melhor do que a minha. Como é que você sabe? Você não está lá, você não nasceu lá, você não conviveu com os pais, você não conviveu com a família. Cada qual tem os seus problemas. Mas é preciso a gente vencer essa dificuldade. Até mesmo na igreja, enquanto nós estivermos aqui na terra, surgirá diferença, surgirá problema. E aqui, como disse o autor aqui, a oração de Jesus não era pela unidade de natureza eclesiástica. O que é a natureza eclesiástica? Vamos fazer uma comparação aqui. Ó, vai ter uma festa no final do ano. Vai estar todo mundo. Os homens se bebem. Eita, vai ter uma festa de aniversário da igreja. Vai estar todo mundo. Mas como assim? Vai ter uma campanha de jejum? Ninguém aparece. Eita, fulano está doente, bora fazer uma visita. Ninguém vai. Eita, fulano está doente, vamos fazer a arrecadação de alimentos. Ninguém contribui. É porque não está unido. Não está unido. A unidade da igreja está funcionando. Na festa final de ano está todo mundo como se bebe, né? Vamos fazer uma viagem. Bora, vamos todo mundo. A unidade da igreja é a igreja em nós. Por exemplo, é eu orar pelo meu problema e orar pelo problema do convidado. É eu sentir o drama e a necessidade da minha família e eu sentir também o drama da família do outro irmão. Olha, eu vou me preocupar com a minha casa, mas vou me preocupar também com a casa do Gilberto. Eu vou me preocupar com a minha família, mas vou me preocupar também com a família da irmãs. Isso é a igreja em nós, é a unidade. Olha, se você machucar o seu dedo mindinho do seu pé, o seu corpo inteiro vai sentir. Por quê? Porque o dedo está ligado no seu corpo. Então é isso a unidade da igreja. A unidade da igreja. A Bíblia diz: se um membro padece, todo o corpo padece. Vamos lá para nós encerrar. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo crê que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por menos 4 motivos. Vamos ter os 4 motivos aqui. Primeiro, união essencial dos salvos como membro do corpo de Cristo. Vai 1 Coríntios capítulo 12 e 12. O segundo, união essencial dos salvos promovido pelo crescimento crescente sobre Jesus Cristo. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. O quarto, união essencial dos salvos manifestada na glória como filho de Deus e detentores da vida. Veja, aqui o propósito da unidade é que todos cresçam como membro de Cristo. Olha, vocês já perceberam que tem pessoas que têm um braço maior que o outro? Vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma perna maior que a outra? Não é difícil de andar.
tem que fazer um solar grandão assim, né? Ou botar uma moleta. Por quê? Uma perna está maior que a outra. Quando as pernas são do mesmo tamanho, cada anda perfeito. Quando um braço é maior que o outro, é difícil fazer as coisas com o braço menor que o outro. Por quê? O corpo vai acabar sofrendo. Olha, se cortar uma perna sua, meu pai, vai ser difícil se acostumar. Para a moleta ou para a cadeira de roda. Porque tá fazendo, a perna está fazendo falta. Olha, irmão, deixa eu dizer para você. Se cortar um dedo seu, vai fazer falta. Alguém aqui quer cortar um dedo? Vai fazer falta. Se você diz assim, eu vou cortar esse, que é o dedo que você limpa a orelha, né? Vou cortar esse. Vai fazer falta. O corpo vai sentir falta. Vai dar dormência na mão, vai dar dor. Os nervos aqui vão latejar pela falta do membro que foi cortado. Então veja, a igreja, nós temos que crescer como membro do corpo de Cristo. Os membros têm que crescer igual. Se uma perna crescer mais que a outra, vai dar problema no corpo. Vai ficar mancando, vai ficar desigual. Troncha para um lado. Veja só, o segundo é promovida crescente sobre Jesus Cristo. Isso quer dizer, nós temos que crescer em cima do conhecimento de Jesus. O crescimento como fruto do Espírito. O que é crescer o fruto do Espírito? Vocês já perceberam que todo fruto, a maioria, vou dizer todo não, mas a maioria dos frutos cresce para baixo? Qual é o fruto que cresce para cima? Abacaxi, né? Abacaxi cresce para cima. Mas a maioria dos frutos cresce para baixo. É tudo pendurado, né? Abacaxi é assim para cima. Mas a maioria dos outros é tudo para baixo. Batata, muita coisa, tudo para baixo. Por quê? É deixar Jesus crescer. A gente deixa Jesus crescer e a gente diminuir. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais nos tornamos humildes, mais nos tornamos pequenos. A união essencial do salvo manifestada como Filho de Deus e detentores da vida. Isto quer dizer, olha, nós somos família de Deus. Eu não sei aí lá os irmãos aí que tem, eu só tive uma filha, eu não participei disso não, mas lá em casa era 12 irmãos e eu converti em uma família desse tipo. Os pais que têm filhos intrigados, lá em casa tinha isso. Eita, é difícil. Os filhos brigando, e um querendo dar no outro, e um ameaçando o outro, e os pais preocupados. Como é difícil. Uma família desunida, os pais sofrem. Veja, nós somos filhos de Deus. E Deus não quer filho brigado, filho com raiva do outro, filho amargurado. Não, porque somos família de Deus. Então, a união dos salvos como filho de Deus e detentores da vida eterna. Vamos 3 para encerrar. 3. Oração com encorajamento à unidade. Em João 17, 21 e 22, o nosso Senhor roga para que seus discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Olha, irmão, a gente tem que passar para o mundo o exemplo de Cristo. Se eu passar o exemplo errado, ninguém vai querer ser crente. Se eu passar o exemplo certo, vou dizer assim, mas eu queria fazer parte da igreja de fulano. Se eu fosse ser crente, eu queria ser crente de fulano. Rapaz, quando eu estou meio aperreado, eu peço oração a fulano. Ou eu peço aconselhamento a fulano. É porque vê alguma coisa boa. O mundo tem que ver alguma coisa em mim, boa. E o mundo tem que ver alguma coisa boa em você. O mundo precisa ver uma coisa boa em nós. Ah, irmão, se você for, deixa eu dizer para você. Se você for no frigorífico e ver as carnes cheias de mosca, as carnes cheias de véia, as carnes tudo fedendo a tudo, você quer levar a para casa? Você vai no supermercado e as coisas tudo vencido, o rato roeu, tudo estragado. Você vai querer levar alguma coisa para casa? Não.
Assim somos nós. Querendo ou não, nós somos vitrine. Querendo ou não, nós somos um exemplo. A Bíblia diz que nós somos representantes de Cristo e somos sal do mundo e luz do mundo e sal da terra. Então, luz é feita para brilhar e o sal é feito para conservar e dar gosto. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e que essa oração de Jesus seja uma realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus por esta lição maravilhosa. Que seja exemplo para cada um de nós, em nome do Senhor, né? E antes de tudo, a conclusão nos diz: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, relevando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus. Primeira pergunta: em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? Em 3, ele orou por si mesmo, intercedeu pelos discípulos e também fez oração pela igreja futura. Amém. A segunda pergunta: a que se relaciona a missão, a glória, no versículo 5? Essa referência à glória se relaciona à dedicada do Senhor como o verbo divino antes da sua encarnação. Amém. Terceira pergunta: de que forma Jesus dirige a sua oração ao Pai nos versículos 4 a 8? Como se ele estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Amém. Quarta pergunta: a que mundo se refere Jesus em João 14, 17, versículo 14? Jesus se refere ao sistema espiritual do governo do corpo de Satanás. Acho que é João 17, 14. Amém. Quinta e última pergunta: indique pelo menos 2 motivos que evidenciam a unidade espiritual dos salvos com Cristo. Primeira, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Segunda, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, convido a igreja para ficar em pé. Glória a Deus. Se digam comigo, Cristo vai. E a vida eterna é esta: E a vida eterna é esta: que conheço a Ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, que conheça a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Amém. Amanhã eu e o irmão Alex estamos saindo aí à rua em nome de Jesus. E a oração final está com os pais. Quem me orienta, aí quantos mais precisam de oração? Deixa eu Eu e minha casa. Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai.
Somos gratos a Ti, Senhor, por mais este trabalho santo realizado na Tua presença nesta noite, também por esta missão maravilhosa. Deus, abençoa cada um nesta noite que tem ouvido a Tua palavra. Continua nos abençoando, nos fortalecendo na Tua graça. Deus abençoe, Deus, a nossa viagem para nossos lares, também uma noite em paz para cada um. E assim, ó Deus querido, nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. E amém. Nós saudamos ao Pai do Senhor Jesus. Então, Daniel, deixa eu perguntar um negócio. Minha irmã mandou saber qual é o João que a igreja católica faz o São João, né? Eles comemoram, eles dizem, é o João Batista que batizou Jesus, né? É o São João Batista. Só que assim, é quando ele diz que. Tá gravando? Você pode ver. Já foi.